Virar a chave, apertar um botão. É um gesto tão comum, né? A gente faz todo dia sem nem pensar. Mas por trás desse simples ato tem uma verdadeira sinfonia de força bruta e precisão eletrônica. Tudo acontecendo em menos de um segundo. Então vamos lá. O que acontece de verdade debaixo do capô naquele instante? Porque por trás desse comando tão simples tem uma cadeia de reações fascinante que transforma energia elétrica em movimento e fogo controlado. Para a gente desvendar essa mágica, vamos acompanhar a jornada completa. A gente começa pelo sinal inicial, depois vamos sentir a força que bota o motor para girar, ver a faísca que dá vida a ele, entender como tudo isso evoluiu e, no final, como os sistemas de hoje mantêm essa chama acesa com tanta confiança. Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo, absolutamente tudo, começa com aquele gesto: girar a chave ou apertar o botão. Esse ato, na verdade, só fecha um circuito elétrico bem simples, mandando um sinal da bateria para dar o pontapé inicial em toda essa reação em cadeia. E é aqui que a coisa fica interessante, porque não é um processo único. Esse comando inicial, na verdade, acorda dois sistemas diferentes, que trabalham numa sincronia perfeita. O sistema de arranque, que é a força bruta, e o sistema de ignição, que é a precisão. Um prepara o palco, o outro acende as luzes. Vamos começar pelo sistema de arranque. Pensa nele como o músculo de toda a operação. A única função dele é aplicar uma força gigantesca para tirar o motor da inércia do zero absoluto e fazer ele começar a girar. E o coração desse sistema é o famoso motor de arranque. Ele é, no fundo, um motor elétrico super potente, bem compacto, projetado para uma tarefa que é curta, mas muito, muito exigente: transformar a energia da bateria em força mecânica para girar o motor a combustão. Olha só que interessante a anatomia dessa peça. Dá para ver aqui dentro o induzido, que é a parte que gira, e ali na ponta o pinhão, aquela engrenagem pequenininha que vai fazer todo o trabalho pesado. É um exemplo brilhante de engenharia, sabe? Pequeno, mas poderoso. E quando eu digo poderoso, não é exagero. Para fazer o trabalho dele, o motor de arranque causa o maior pico de consumo de energia que um carro vai ter, algo entre 300 e 400 amperes. Para se ter uma ideia do que isso significa, em só 3 segundos ele pode gastar a mesma energia que a luz de estacionamento do carro levaria 1 hora para consumir. É uma demanda de energia, assim, colossal. Tá, mas como é que essa força toda é aplicada no motor? E, mais importante, como é que ela para de ser aplicada assim que o motor pega no tranco? A resposta está numa solução de engenharia genial, chamada de mecanismo Bendix. E essa sequência aqui mostra perfeitamente como funciona. Quando se dá a partida, o pinhão avança num eixo que tem umas ranhuras como se fosse um parafuso, sabe? Ele se encaixa nos dentes da cremalheira que fica no volante do motor. Aí ele gira o motor. Assim que o motor a combustão começa a funcionar sozinho e gira mais rápido que o arranque, a própria força do motor empurra o pinhão de volta. Ele se desengata sozinho. É simples, eficaz e impede que o motor de arranque seja destruído pela rotação do motor. Genial! Beleza, o motor já está girando graças à força bruta do arranque. Agora, a gente muda o foco para a precisão cirúrgica do sistema de ignição. É aqui que a vida do motor realmente começa, com uma única faísca. A peça central aqui é a bobina de ignição. Pensa nela como um transformador, um amplificador. A função dela é pegar a voltagem baixinha da bateria e multiplicar ela a um nível extremo, que seja capaz de criar uma centelha elétrica poderosa o suficiente. Tudo começa com a tensão padrão da bateria do carro, ali na casa dos 12 volts. É uma voltagem segura, que alimenta as luzes, o rádio, tudo. E aí, num piscar de olhos, a bobina transforma esses 12 volts em até 60.000 volts. Mas por que precisa de tanta voltagem? Porque a faísca tem que pular entre os eletrodos da vela, lá dentro do cilindro, num ambiente de altíssima pressão e cheio de combustível. É preciso uma descarga elétrica gigantesca para começar a queima de forma confiável. Nos carros mais modernos, a gente tem basicamente 2 tipos de sistemas. O de centelha perdida é o mais simples. Uma bobina só atende 2 cilindros e dispara nos 2 ao mesmo tempo, mesmo que um deles não precise da faísca naquele momento. É tipo acender 2 lâmpadas quando só precisa de uma. Já o sistema de bobina individual, que é o mais avançado, dá uma bobina para cada cilindro. Isso permite um controle absoluto e super preciso do tempo da faísca, o que otimiza ao máximo o desempenho e eficiência. Agora, vamos dar uma olhada em como essa tecnologia evoluiu.
A história da ignição é basicamente uma busca constante por mais confiabilidade e menos dor de cabeça com manutenção, saindo de sistemas totalmente mecânicos para chegar nos controles puramente eletrônicos de hoje. A linha do tempo é bem clara. O sistema antigo, com peças que desgastavam rápido, como o platinado e o rotor, era um pesadelo. Exigia ajuste o tempo todo. A ignição eletrônica foi o primeiro grande salto, trocando o platinado mecânico por um módulo eletrônico. E, finalmente, o sistema estático se livrou do distribuidor de vez, integrando todo na central eletrônica do motor para ter um máximo de precisão e confiança. E essa tabela aqui resume a história toda de um jeito perfeito. A lógica é simples. A cada passo da evolução, o número de peças móveis diminuiu. E menos movimento significa menos desgaste, menos necessidade de ajuste manual e, claro, um salto gigantesco na confiabilidade. A gente passou de uma manutenção constante para uma calibração que já vem pronta de fábrica. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. Hoje, os benefícios dessa evolução são sentidos por todo mundo que dirige um carro moderno, com sistemas de ignição que são potentes e, ao mesmo tempo, incrivelmente confiáveis. No fim das contas, o que toda essa evolução tecnológica significa na prática? Bom, significa vantagens bem diretas. Manutenção muito mais espaçada, menos peças para dar problema, custo de manutenção menor, muito mais confiabilidade e, claro, um motor que funciona melhor, gastando menos combustível. Mas, claro, tecnologia de ponta não significa que não precisa de cuidado nenhum. Como diz o especialista Hiromori Mori, da N-Terra, mesmo nos sistemas mais modernos, a manutenção de coisas básicas, como velas e bobinas, ainda é fundamental. Uma inspeção de vez em quando garante que tudo continue funcionando no seu máximo. A jornada foi longa, né? De uma manivela perigosa a um computador que gerencia o fogo com uma precisão incrível. Mas agora, com os carros elétricos aparecendo que nem precisam de nada disso, a pergunta que fica é: será que a gente está vendo o fim dessa jornada? Qual vai ser o próximo jeito de colocar nossos veículos em movimento?